Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Fametro. Hoje, na verdade, que é o quinto episódio da sétima temporada. E para falarmos sobre um tema importante, porque vamos falar sobre inclusão e diversidade nas instituições, nas empresas, nas escolas, nas universidades. E para falar sobre esse tema, tenho aqui duas pessoas muito importantes e claro, que sabem falar sobre esse assunto com propriedade, porque elas estão aqui. Professora Rônima Martins, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, é um tema de fato maravilhoso de se trabalhar, de se explorar, até mesmo porque quando a gente discute sobre essa temática, a gente não fala somente de políticas, né? A gente está falando de pessoas que têm a sua singularidade, que aprende, que se desenvolve e que de forma direta ou indireta está contribuindo com o seu melhor para uma sociedade mais justa, mais econômica, mais participativa. Só lembrando que a professora Rônima Martins, ela é formada em administração e pedagogia com especialização em psicopedagogia institucional e inclusiva. Lembrando também que ela tem especializações, formações em desenvolvimento humano e psicologia positiva, gestão de projetos em marketing digital, com expertise em pedagogia estratégica e desenvolvimento de carreira no mercado educacional. Também temos aqui, não menos importante, a professora Raíssa Lima, ela que, além de ser assistente social, é também professora da FAMetro, mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, ela é especialista em saúde pública. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, querida professora. Cumprimento você, professora Rônima. Agradeço em nome do Colegiado de Serviço Social pelo convite em participar de uma discussão tão importante como essa, né? E tão relevante, né? Que nos atravessa todos os dias aí no mundo das instituições, no mundo da educação. Será um prazer estar com vocês. Perfeito. E para a gente começar essa conversa também, professora, eu já queria começar agora de cara, né? Como é que está esse mercado, né? Como é que está, de fato, a preparação desses alunos que de alguma forma que pertencem à diversidade, né? Que estão no âmbito inclusivo? Como é que está a preparação desses profissionais para o mercado de trabalho e de que forma esse mercado está recebendo essas pessoas? E aí? Para o ímpar? Bom, primeiro é importante nós falarmos que existem as legislações que praticamente elas obrigam as empresas a trabalhar esse processo de inclusão dentro das suas estruturas. Eu tenho a Lei 13.146 de 2015, que ela fala sobre a importância de igualdade de vida profissional. Ao mesmo tempo, nós temos legislações de educação inclusiva, a mais recente que começou agora em novembro de 2025, que fala sobre estar preparado para recepcionar alunos, professores, profissionais que trabalham esse processo de inclusão. Então, mas como que eu posso dizer, antes de falarmos de lei, é importante a gente pensar, será se as pessoas estão de fato preparadas para incluir? Até que ponto a gente inclui? Porque a legislação hoje a gente tem vários tipos de legislações que englobam tanto do ambiente acadêmico quanto do ambiente profissional. Mas eu creio que falta mesmo trabalharmos o ser humano pelo ser humano para esse processo de inclusão, que eu acho que o maior desafio ainda está nesse quesito. E para quem está em casa, professoras, quem é esse grupo que faz parte de um grupo inclusivo, que faz parte desse grupo diverso? Quer dizer, quem a gente pode considerar? Bom, quando a gente fala de inclusão e diversidade, né, corriqueiramente a gente costuma restringir, né, principalmente quando falamos no termo inclusão, a pessoas com deficiência, né? Mas a gente precisa primeiro ampliar essas duas temáticas, o que é inclusão
e o que é diversidade e como incluir essa diversidade de pessoas, né? Então, a gente vive no Brasil, por exemplo, um dos países mais diversos do mundo. Então, temos pessoas brancas, pretas, indígenas, né? Refugiados, população LGBTQIA+, né? Pessoas com deficiência, né? Com neurodivergências. Então, são uma gama, né, de especificidades mesmo de pessoas que vivem no Brasil, né? Perfeito. E como é que o mercado hoje ele está preparado para receber esses grupos, essas pessoas, né? A senhora falou sobre que existe uma lei que ampara, né? Que de fato hoje as instituições, as universidades, as empresas, que elas devem ter ali uma infraestrutura ou um tipo de regimento que amparem esse grupo. Só que na prática isso acontece. A gente estava conversando nos bastidores, que a professora comentou, inclusive, sobre a facilidade que algumas empresas encontram para contratar determinados tipos de pessoas com uma determinada tipo de deficiência, porque é mais fácil e não impacta tanto, talvez, na produção. E existe aquele lado do portador, né, de deficiência, às vezes está num local em que, tudo bem, que foi contratado, mas ele está ocioso, né? Porque é aquela questão de fazer parte e não se sentir parte. Como é que é isso? É bem desafiador, porque se formos olhar pela realidade do dia a dia, a gente sabe que ainda falta muito. Porque quando eu falo de inclusão dentro de ambientes profissionais, as empresas, elas, pela legislação, elas são obrigadas. Então, eu vou contratar a partir de tantos colaboradores na minha empresa, eu sou obrigada a contratar tantos PCDs. E aí, quem que eu contrato? Aquelas pessoas que eu tenho mais facilidade de trabalhar. Raramente eu vou ver uma pessoa cega trabalhando num distrito industrial, numa linha de produção, porque ela não é adaptada. Raramente eu vou ver num shopping de Manaus uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa cega. E aí eu tenho um exemplo, eu tenho um aluno super inteligente, faz cursos de capacitação, inclusive já fui para alguns eventos de inovação, levei ele. E aí todas as vezes, quando ele vai com o processo de seleção na entrevista, que a pessoa já observa, ele é cego, no tom de voz, ela já vai excluindo ele. E aí um questionamento que ele me fez ano passado, e todos os dias eu fico com esse, é quase um mantra. Nós, enquanto ensino superior, estamos preparando profissionais para o mercado. E ele me perguntou, professora, eu estou sendo preparado, mas já parou para perguntar se o mercado está preparado para lhe receber, porque até hoje eu não consigo passar no processo de seleção. E eu tenho certeza que não é pelas minhas habilidades nem pelo meu talento, é porque eu não me chamo. Então é muito desafiador. A gente sabe que ainda tem muito que corrigir dentro desse sistema, que não é só legislação, porque as legislações elas existem, só que na prática a gente sabe que ainda tem muito a ser percorrido. E aproveitando sua fala, professora Rônima, eu acho que a gente chega aqui num ponto essencial, né? Que a diversidade, ou promover essa diversidade, não é só colocar essas pessoas no mesmo lugar, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição de ensino. Isso é apenas o começo, né? E a inclusão, de fato, é o que vem depois que essas pessoas estão nesse espaço, né? Então, que espaços elas estão ocupando? Estão ali para cumprir tabela, né? Para cumprir uma determinação legislativa? Ou elas estão realmente sendo incluídas? As empresas, as instituições fornecem condições de permanência, de desenvolvimento intelectual, de crescimento profissional dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, né? E eu acho que sem essa inclusão de fato, né, sem fornecer condições reais de crescimento de uma pessoa, a diversidade ela vira só um número, né, e não de fato uma proposta de transformação social. Acho importante a gente falar sobre alguns dados que a nossa equipe da produção trouxe. De acordo com o IBGE, cerca de 7,3% da população brasileira tem algum tipo de deficiência,
o que representa aproximadamente 14 milhões de pessoas. E os dados são preocupantes, olha só. Apenas 7,4% das pessoas com deficiência concluíram o ensino superior, em comparação com 19,5% das pessoas sem deficiência. Importante ressaltar que, além disso, 63% das pessoas com deficiência não completaram o ensino fundamental, ou seja, quase o dobro da proporção observada entre as pessoas sem deficiência. Gente, um dado preocupante. Eu queria perguntar, já que a gente está falando sobre mercado, né, a senhora, inclusive, trouxe uma indagação relevante, né? Se a gente está formando e o mercado, como é que ele está recebendo? Mas também interessante falar, esse que está formando, como é que ele está sendo preparado, transformado para lidar com esse tipo de deficiência? Que somos nós, professores, que estamos na sala de aula. Né? A gente sabe que quando a gente lida ali com o aspecto do autismo, a gente lida ali com algumas diversidades, a gente tem uma determinada forma de lidar e a gente precisa aprender e conhecer de diversas dificuldades no dia a dia. Eu queria saber de vocês, professoras, como é que vocês encaram, né, de como que o professor ele deve se preparar para receber cada vez mais esse perfil de aluno. É desafiador. Vou trazer um exemplo que eu estava até mencionando antes da Esté. A Esté, ela entrou na faculdade com 18 anos. Ela é TEA, suporte 2. E eu achava muito interessante a forma, ela queria ser professora da EJA, ela queria ser professora da EJA, mas ela não gostava de se comunicar com as pessoas, ela não gosta de socializar. E aí, por várias vezes, eu vou desistir do curso porque eu não quero ninguém falando, as pessoas chegando perto de mim. Eu falo... Esté tem várias outras possibilidades. O mundo digital, você pode dar online, você não precisa estar ali todo o tempo com aquelas pessoas. E você não pode deixar de ser professora, porque ou então de ser pedagoga ou uma outra profissional. Porque, graças a Deus, hoje o mundo digital ele traz essas diversas possibilidades profissionais e desenvolvimento de carreira. Mas, claro, não é fácil. São os desafios que nós vamos tendo que estar inseridos dentro da nossa prática pedagógica, porque hoje o professor ele também aprende a partir desse processo de inclusão. Eu tive uma turma, assim, foi a turma mais inclusiva que eu encontrei, que hoje eles já estão no 4º período, que na minha sala eu tinha 2 alunas autistas, e uma ela tinha ecolania, nível de suporte 1, mas ecolania também. Tenho 2 cegos e eu tinha uma de baixa visão. E aí eu aprendi que não é qualquer material que você baixa da internet, não é qualquer artigo que vai servir. Eles têm um programa, por exemplo, o Aldo e o Matheus, eles têm um programa que faz todo o processo de leitura. Inclusive o Matheus, ele comprou um fonezinho e ele pega e coloca na lapela nos professores para gravar, para depois transcrever. Slide hoje... Você pega o material, você faz slide super elaborado. Mas se eu tenho um aluno que é cego na minha sala, para que eu vou fazer slides elaborados? Outro ponto também recente a gente descobriu. Quando você tem alunos cegos dentro da tua turma, você não pode estar falando no microfone, você tem que entrar, você tem que dizer como é que são as tuas características, como é que você está se vestindo, qual é a posição da sala, porque ele vai te acompanhar sim, mas ele vai te acompanhar a partir da audição. Então, quando eu tenho uma turma que ela precisa também entender que eu estou trabalhando em inclusão, até a forma de falar, de se comportar em sala. Então, tudo isso é diferente. Então, o professor, na minha percepção, ele também está aprendendo dentro desse processo de fusão. Porque quando a gente lida com pessoas, o tempo todo estamos precisando aprender, porque nenhuma turma é igual à outra. Isso, professora, até Raíssa, só acho que a senhora pode até complementar. A gente, de alguma forma, o profissional precisa de uma capacitação a mais para isso? Exatamente, prof, foi isso que eu pensei. A gente tem desafios, né, estruturais no ponto de vista da educação mesmo e, consequentemente, da formação dos professores, né? Primeiro, o mundo da educação superior, principalmente, não foi pensado para a diversidade, para pessoas com deficiência, né? Por exemplo. Então, a gente tem desigualdades
que já são históricas, né? Que perpassam a vida aí das instituições. E a gente, enquanto professores na academia, na nossa formação, exceto talvez alguns cursos específicos, a gente não tem preparação para lidar, por exemplo, com a diversidade das deficiências também, né? Por exemplo, alunos cegos, alunos com deficiência física, né? Baixa visão, como a professora Rônima falou. Então, é muito desafiador para a gente. E principalmente quando se fala da diversidade. Porque quando eu vou falar da diversidade, por exemplo, até a fala, o comportamento que você tem, você pode estar magoando um outro aluno com um pensamento que às vezes ele é engessado. Mas ele é engessado porque foi aquela fala que você veio ao longo da vida ouvindo, acreditando que aquilo ali era verdade, e chega numa faculdade, no ensino superior, então chega no mercado profissional, principalmente no mercado profissional, que é muito tradicionalista, porque nós temos empresas tradicionalistas, que você tem que se desconstruir para se reconstruir novamente enquanto sociedade. Então, são os nossos desafios. Sim. E já falando, acho que dá para a gente fechar um pouco essa chave, né, das empresas, da formação de professores, para a gente entrar ali sobre a questão do impacto da falta de inclusão e diversidade nos lugares, né? De que forma uma empresa, uma universidade, um lugar, né, eu digo assim, ele é impactado por essa falta, digamos assim, um lugar que não é diverso, um lugar que não tem inclusão. De que forma ele é impactado? Bom, durante a pesquisa, né, para esse momento, eu trouxe alguns dados, né, da pesquisa da Datafolha de São Paulo, e é comprovado, né, que empresas, por exemplo, que têm mais diversidade de pessoas, conseguem entregar melhor experiência dentro do mercado, né? Então, a ausência de diversidade dentro das empresas impacta também na entrega dos produtos. Por quê? Quando a gente tem diversidade de pessoas, nós temos diversidade de experiências, de vida, de percepção de mundo, né? Então, por exemplo, em uma empresa que oferta serviços, atendimento ao público, atendimento ao cliente, né? A gente vai ter essa capacidade de fornecer um atendimento, um serviço muito mais qualificado, porque você tem ali trabalhadores que têm experiências diversas e que vai atender também pessoas diversas, né? Então, isso é fantástico para as empresas. Que ela se sente, na verdade, o outro que está fora dele, talvez se sente parte. Se sente incluído, tem isso, exatamente. A representatividade, né, professora? Até falando sobre essa questão da identificação, a gente estava falando até sobre essa questão das cotas, né, professora? Assim, sobre, às vezes, como mudar determinadas visões, né? Eu vejo alguns alunos, mas, poxa, né, professora, por que que existem as cotas? Eu acho que não é, né, alguns questionamentos do tipo, por que que ele precisa de cota? Ou por que a necessidade de, digamos assim, facilitar a entrada, né, desse grupo mais diverso em determinados ambientes? O porquê, né, falar sobre isso? E eu acho que é necessário a gente falar do porquê fazer com que esse grupo diverso ele consiga entrar, sim, em determinados lugares. E o primeiro ponto é uma reparação social. Não é um favor que você está fazendo para ninguém, é uma reparação social. O segundo ponto é buscar justamente entender que dentro dessa reparação social, eu preciso entender a singularidade de cada indivíduo dentro desse contexto. Por quê? Porque quando eu olho o nível de educação, e aí vamos lembrar lá de Paulo Freire, gostando ou não dele, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o professor, é ser o opressor dentro desse contexto. E essa educação, ela precisa libertar. Libertar para quê? Para que possamos ter possibilidade de escolha. E essas escolhas, elas são tão importantes e aí molda justamente o profissional que está em qualquer ambiente, inclusive até no ensino superior. Eu tenho um processo de cota, que ele vai nos ajudar, nos permite escolher qual curso fazer. Que eu lembro no meu período de faculdade, eu lembro antes de fazer faculdade, nós tínhamos o quê? Era o EA, era o FAM. Se você não passasse nenhuma das duas, você não tinha acesso a uma educação.
E quem que passava nessas duas faculdades, nessas duas universidades? Eram pessoas que sempre tiveram, desde a educação base, as melhores estruturas para se concorrer a qualquer faculdade. Então, se escolhe. Hoje, ainda acontece isso, porque você vê alunos que vieram de escolas privadas, que eles passaram em 5, 6 faculdades a nível Brasil, até no exterior, e eles escolhem qual é a faculdade que eles vão. Infelizmente, nem todos têm essa possibilidade. Por exemplo, na Prova Brasil, hoje se discute muito dentro da educação básica, que às vezes eu faço uma mesma prova para mensurar o conhecimento, só que se eu for olhar Manaus, cada região de Manaus, cada escola tem uma estrutura, uma realidade diferente. Eu já fui fiscal dentro da Prova Brasil e achei muito interessante, fui para Colônia Antônio Aleixo. O Colônia Antônio Aleixo tem uma escola que quando as facções brigam, ninguém entra e ninguém sai. Então a escola passa mais de 2, 3 semanas sem ter aula. Eu lembro quando eu fui fiscal lá, nessa escola específica, a gestora estava muito preocupada. Por quê? Porque eles estavam voltando naquela semana, que foi justamente a prova, 2 semanas sem aula, porque as facções estavam brigando lá. E aí eu botei uma prova. Será que é justo mensurar o desempenho dessa instituição comparado ao Wild Park 10, por exemplo, ao centro de Manaus? Então tem todo um contexto e a gente precisa olhar dentro da singularidade de cada um deles, para justamente buscar entender e compreender como que essas mudanças elas impactam direta e indiretamente dentro, não só da vida do aluno, do ser humano, mas dentro da família como um todo. Eu falo do contexto familiar, né? Porque Sim, qual é o pai, qual é a mãe que permite seu filho, né? Por mais que seja a questão da escola, que é uma instituição ali que tem o principal objetivo de educar, né? E trazer ali resultados, e aí seu pai permite seu filho ir para um lugar e você não ter conhecimento, especialmente do local, da região, quanto que ele pode ser ali perigoso, é complicado. É, e aí a gente passa, né, para uma outra discussão das próprias estruturas, né, das políticas públicas, por exemplo. Então, às vezes, a gente faz essa discussão familiar, né, da importância da família também nesse processo de inclusão e de permitir que seus filhos, né, vivam, se desenvolvam, frequentem a sociedade, as instituições, mas as instituições estão preparadas para receber essas pessoas, né? Estão adaptadas para receber essas pessoas? As escolas, por exemplo, e aí como você falou, qual é o pai ou a mãe que vai permitir que essa criança, que o seu filho, né, adentre um espaço onde ele não está seguro, né? Eu já ia tocar exatamente nesse assunto, porque já mudando para o contexto familiar, né? Vocês acham que essa falta de inclusão pode partir até mesmo dos próprios pais? Porque às vezes acontece, né? Inclusive do fato de um pai, de uma mãe, não permitir que o filho mesmo frequente determinados locais ou vá mesmo, fique numa universidade por conta de um medo, por exemplo, de um transporte de ônibus, né, de uma realocação, né, e que tem que sair do ambiente ali de proteção para um lugar em que a mãe e o pai não podem, né, acompanhar de perto o que está acontecendo. Vocês acreditam que essa falta de inclusão pode acontecer pelo próprio seio familiar? Eu falo pelo próprio ambiente familiar? com toda certeza, porque é aquela proteção, é aquele cuidado, é aquele medo, porque muitas das vezes no ambiente familiar já não existe a inclusão. No ambiente familiar, o primeiro local que muitas das vezes não existe essa inclusão. E aí os pais, e principalmente a mãe, que é a leoa dentro desse contexto, ela já enfrenta esse desafio na própria casa, na própria família. E aí, quando ela vai ampliando para a sociedade, fica muito mais desafiador, porque inconscientemente a gente pensa o seguinte: se eu não tenho controle sobre os meus, como que eu vou ter controle sobre o outro? Como eu vou ter controle fora do meu ambiente? E nós temos exemplo, por exemplo, aqui na faculdade, no curso de pedagogia. Temos mães que vêm resolver o problema dos seus filhos, seja de nível de inclusão,
que traz os seus filhos para a faculdade, que vem buscar, que tem medo que essa pessoa vá de 18, 19, 20 anos, que ela vá sozinha para casa, porque não sabe quais são os desafios que ela vai enfrentar nesse trajeto. E aí, na coordenação, nós trabalhamos o seguinte: trabalhamos o aluno, o nosso discente, mas também trabalhamos a mentalidade das famílias. Precisa deixar, vai ser fácil? Não vai. Muitas das vezes vai ser sofrido, vai ser frustrante? Vai. Mas isso faz parte da vida. Quem é que nunca enfrenta também? Quem é que nunca chega no fundo do poço e começa a se reerguer? E são realidades que fazem parte da nossa vida, né? Eu falo Sim. assim, a gente precisa enfrentar digamos, os leões do nosso dia a dia. E até eu falar, porque com certeza vocês devem saber quais são os principais ali problemas, né? Eu falo que isso pode gerar. Por exemplo, até mesmo para a pessoa que tem ali alguma deficiência, algum tipo de limitação, né? O que isso pode gerar, por exemplo, esse cerco, essa proteção demais? E eu falando, só pegando mais um pouquinho do gancho, tá, professora? Quando eu falo de educação, pegando um gancho, por exemplo, falando só de ensino superior, mas na educação básica os desafios são muito maiores. E aí é importante defender também que quando se fala dentro dessa inclusão, dentro da educação básica, nós temos as famílias, que elas brigam por uma educação, e eu sempre falo que não é brigar por uma educação de qualidade, é brigar por uma educação com equidade. Aí, de um lado, eu tenho a família brigando para que seus filhos tenham direito ao estudo. Eu tenho professores, infelizmente, sozinhos dentro do ambiente, que eles têm que lidar, que precisam lidar com 30, 40 alunos, e eu tenho aqueles alunos de inclusão. Os pais querem a atenção dos professores voltada para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, e o professor tendo que lidar com esse processo de inclusão e lidar com os demais alunos. E como é que a educação fica? Então, hoje, se você for nas mídias sociais, está todo mundo dando pau no professor. E eu costumo dizer, educação é comunidade, é coletivo. O professor sozinho não vai mudar, ele não vai conseguir dar o suporte que muitas das vezes a inclusão precisa. Por isso que tem muitas ONGs, tem muitos grupos de pais quando fala de inclusão. Eles brigam muito por conta disso. Alguns querem uma educação que seja educação especial, com salas específicas, outros já levam que aquilo ali segrega, outros já brigam, não, eu preciso que o meu filho ele esteja interagindo com todo mundo. E aí vem parte para outros questionamentos. O principal, nenhuma escola está estruturada para receber esse processo de inclusão. Porque a inclusão ela começa desde lá da portaria. Desde o porteiro, e aí vai por toda a comunidade escolar. Professor é o mesmo só. E aí eu coloco toda uma responsabilidade. Então, ainda falando disso, a gente precisa, de fato, de estrutura que protejam a todos. E nós ainda não temos. E precisam ser debatido. E eu acho que a partir dessa colocação da professora, né, a gente entra num ponto interessante que é como que está sendo desenvolvido, efetivado o direito, né, dessa pessoa, né, à inclusão, por exemplo, quando falamos de pessoas com deficiência. E concordo, professora, quando a senhora fala que a inclusão ela tem que ser um trabalho coletivo, né, da comunidade. Então, não é uma responsabilidade inteiramente da família, apesar da família ser aí a instituição inicial desse desenvolvimento, né. Então, além da família, né, a própria escola, ela tem um papel importantíssimo, mas a escola não na visão do professor apenas, né? Não na figura do professor. A escola, todo o corpo escolar. E só assim eu acredito que a gente pode começar, enquanto sociedade, né, a fortalecer o direito dessas pessoas à inclusão de fato, né? Para que essas pessoas desenvolvam toda a sua capacidade de viver nessa sociedade com seus plenos direitos, né? Com a sua socialização, desenvolver relacionamentos de trabalho afetivos, mas é só com essa responsabilização coletiva, né? O assunto está ótimo, a gente teria muita coisa ainda para discutir,
Mas eu queria que vocês dessem um recado para quem está em casa, para os pais que estão em casa, apoiando filhos que fazem parte desse grupo de inclusão, esse grupo de diverso. Qual é, de fato, o incentivo e a recomendação que vocês fariam desses pais para incentivarem os seus filhos a, sim, fazerem parte do mercado, sim, a ingressarem em uma universidade? O que vocês dessem esse recado para quem está em casa? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, como pais, é aquele velho recado, né? Os filhos não são nossos, né? Os nossos filhos, eles têm personalidades próprias, desejos, né, próprios e vontades próprias. Então, a família, ela é importantíssima nesse processo de socialização dessas crianças, desses adolescentes, né? Mas é importante também que essas famílias permitam, né, que esses filhos, eles adentrem outros espaços. Então, mas também questionar que espaços são esses, né? Além das instituições, das escolas, como a professora Rônima já comentou, a gente tem ONGs, a gente tem outras instituições do terceiro setor, associações específicas que estão mais preparadas, muitas vezes, para lidar com essa diversidade do que, às vezes, a gente como pais, a gente quanto família, que às vezes até as escolas, né? Então, é permitir que essas pessoas se desenvolvam plenamente. Então, professora Rony, outro ponto também que é importante citar. Os pais, eles vão. Infelizmente, em algum momento da vida, nós vamos embora. E como que vão ficar os nossos filhos? Então, quando se fala dentro desse contexto de inclusão, e eu como mãe de duas meninas, numa sociedade onde se mata todos os dias uma mulher por ser mulher e por pensar diferente, e na inclusão não é diferente, é que nós precisamos ter coragem. Coragem, colocar e incentivar os nossos filhos todos os dias. Que mesmo que tudo pareça difícil, a gente não pode desistir. E principalmente, trabalhar o processo de autonomia. Esse processo de autonomia para que nós possamos ser independentes, fazer nossas escolhas, mesmo que nem sempre elas serão certas, mas é errando que a gente aprende. Isso é educação, é o processo do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, que nunca vai ser fácil, mas que nós não podemos desistir. Estamos caminhando quando se fala de inclusão, estamos aprendendo quando se fala de diversidade, então é um aprendizado contínuo. Ninguém sabe muito, ninguém sabe pouco. Estamos aprendendo enquanto vivemos essa jornada. E é na jornada que a gente traz essas melhorias que temos hoje e ainda o que está por vir. A gente não sabe, mas a gente não pode desistir. Perfeito. Professoras, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pelo debate, pela conversa, pelo diálogo. Muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui para as próximas. Obrigada. E para você que está de casa, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o nosso episódio. Qualquer coisa, clica aqui, inscreve no nosso canal e nos acompanha pelos próximos episódios. Até a próxima.